Sejam muito bem-vindos, gente. Bora para mais um conteúdo, mais um livro incrível. E antes de a gente mergulhar de cabeça, queria só agradecer rapidinho. Agradecer a quem tá aqui ouvindo com a gente agora. É um prazer enorme ter essa companhia. Se gostar deste livro, dá uma olhada na nossa playlist, tá? A nossa meta é ter milhares de livros analisados aqui, tudo de um jeito bem prático, bem simples. Deixamos uns links na descrição para quem quiser adquirir o livro e o seu like e a sua inscrição, nossa, ajudam demais a gente a continuar. Agora sim, vamos ao que interessa. Hoje o papo é sobre uma obra que, olha, é um peso pesado. Comporte-se, A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior, de Robert M. Sapolsky. E que autor, hein? O Sapolsky não é um acadêmico comum, não. Ele é neurobiólogo e, ao mesmo tempo, primatólogo. Exato. Quer dizer, ele vive com um pé no laboratório, estudando a máquina mais complexa do universo, que é o nosso cérebro. E outro pé na selva, observando o comportamento dos nossos parentes mais próximos, os babuínos. É essa visão dupla que torna a análise dele tão poderosa. Com certeza. E o livro já começa assim, nos colocando contra a parede. A pergunta central é: por que a gente faz o que a gente faz? Por que a mesma espécie que compõe sinfonias, que doa órgãos para estranhos, é a mesma que comete genocídios? Atos de crueldade que a gente mal consegue descrever. E aí ele já joga a primeira bomba logo de cara. Ele diz: nós, seres humanos, não odiamos a violência. O que soa chocante, né? Mas se a gente para pensar um segundo, faz todo sentido. A gente não odeia a violência. A gente odeia o tipo errado de violência no contexto errado. Ah, sim. A violência no contexto certo, essa a gente adora. Pagamos caro para ver gente se quebrando num ringue, gritamos num gol como se fosse uma guerra. Ensinamos as crianças a revidar. Nossas metáforas são de guerra, né? Lutar por uma promoção, massacrar uma ideia. Exatamente. E para mostrar o quão fundo isso vai, o próprio autor confessa uma fantasia brutal que ele tem. O que ele faria se pudesse pegar o Hitler? Nossa, essa parte é muito forte. Porque não é uma fantasia de justiça, de julgamento. É algo visceral, gráfico, de causar dor. Uau! E é muito corajoso ele admitir isso. Porque, sendo bem honesto, quem nunca teve um pensamento parecido, mesmo que por um segundo? Verdade. Ele usa esse exemplo super desconfortável para dizer, tá vendo? Essa dualidade mora em todos nós, até no cientista pacifista. E essa é a missão do livro. Ele não tá aqui para dar respostas fáceis de somos bons ou somos maus. A proposta é muito mais ambiciosa, muito. Para entender qualquer comportamento, seja um ato de amor ou de crueldade, ele nos convida para uma viagem para trás no tempo. É como se fosse uma arqueologia do comportamento. Adorei isso. A melhor definição. Certo. E essa estrutura é a grande genialidade do livro, né? A ideia de que para entender o agora, a gente precisa investigar o que veio antes. Exatamente. Ele funciona como um zoom para trás no tempo. Começa tipo 1 segundo antes da ação. Isso. O que o cérebro estava fazendo. Que neurônios dispararam. Daí ele volta alguns minutos. Que cheiro, que som, que visão ativou essa resposta no cérebro. E continua voltando, horas a dias antes. Aí entram os hormônios, o que estava circulando no corpo que deixou o cérebro mais sensível àquele estímulo. E vai mais longe, anos antes. A infância, a adolescência, como isso moldou a pessoa. E não para aí. Ele vai até a concepção. Fala dos genes, do ambiente no útero. E o zoom máximo, séculos e milênios antes. A cultura dos nossos ancestrais, a evolução da nossa espécie, tudo isso importa. A grande sacada, então, é que não existe uma causa única. Perguntar se algo é biológico ou cultural não faz o menor sentido. É tudo uma coisa só, completamente entrelaçada. É um efeito dominó que atravessa milênios e explode naquele segundo. Incrível! Então vamos começar essa viagem. 1 segundo antes do comportamento, estamos dentro do cérebro. E o Sapolsky dá um protagonismo especial para a amígdala. A amígdala. O nosso centro do medo, da ansiedade, da agressão. É o alarme de incêndio primitivo do cérebro. E ela é absurdamente rápida. Tem aquele estudo que ele cita que é bem perturbador. Ah, sim. O que eles mostram a foto de uma pessoa de outra raça por uma fração de segundo. Isso. Tão rápido que a pessoa nem registra que viu.
Mas a amígdala, Disparar na hora. na hora. Espera aí. Isso quer dizer que nosso cérebro é inerentemente racista? Que a gente tem um preconceito de fábrica? Não, e essa é a distinção mais crucial que o Sapolsky faz. A amígdala não reage à raça, ela reage ao diferente, ao não familiar. Ah, Poderia ser alguém com uma roupa muito estranha, um som esquisito, qualquer coisa que o cérebro categorize como outro. É um detector de estranheza. entendi. O problema é que a nossa cultura, a nossa criação, nossas experiências ensinam ao cérebro quem a gente deve colocar nessa caixinha do outro perigoso. Entendi. A biologia dá a arma, mas é a cultura que aperta o gatilho. Isso é muito poderoso. Exato. Mas, felizmente, a gente não é só a amígdala, certo? Tem um contraponto. Temos. E é a parte mais evoluída, mais humana do nosso cérebro, o córtex frontal. Fica bem aqui, atrás da testa. E a definição do Sapolsky para ele é brilhante. É a parte do cérebro que nos faz fazer a coisa mais difícil quando é a coisa certa a se fazer. Uau! É o nosso CEO, então. O nosso freio moral. Exatamente, é o córtex frontal que olha para a reação da amígdala e fala: calma aí, isso é só um rosto, não é uma ameaça. Menos, bem menos. E isso me leva direto para os adolescentes. A explicação dele sobre o cérebro adolescente é fantástica. É a analogia da Ferrari. Na adolescência, o sistema emocional, o sistema límbico, onde mora a amígdala, já está a todo vapor. Aceleração máxima. É um motor de Ferrari, buscando novidade, recompensa, emoção. Mas o córtex frontal, o freio, o sistema de direção, esse ainda está em construção. Ele só fica pronto lá pelos 25 anos, né? Exato. Então você tem uma Ferrari com o acelerador no máximo, mas o freio ainda está sendo instalado. Essa analogia da Ferrari é ótima, mas também é um pouco assustadora. Quer dizer que, biologicamente, os adolescentes estão preparados para o desastre. Como a espécie sobreviveu? É um risco calculado da evolução, sabe? Essa busca por novidades e riscos é o que impulsiona o jovem a sair do ninho, explorar, encontrar parceiros. É arriscado, mas necessário. Exato. O problema é que hoje as Ferraris disponíveis são muito mais potentes e perigosas que as dos nossos ancestrais. E essa briga entre a amígdala e o córtex frontal acontece num piscar de olhos. Incrível. Mas e se a gente abrir um pouco mais o zoom? O que estava acontecendo no corpo, sei lá, na manhã daquele dia? Isso pode ter preparado o terreno? Com certeza. E aí a gente entra no mundo dos hormônios. Eles são os grandes moduladores do cérebro. E aqui a gente precisa derrubar os mitos gigantes. O primeiro, testosterona. Ah, essa eu quero ver. A ideia de que testosterona causa agressão. É o maior clichê da biologia. E tá errado. Como assim? Sempre ouvi que homens são mais agressivos por causa da testosterona. O que a testosterona faz é amplificar a agressividade que já existe. Ela não cria agressão do nada. Ah, entendi. Pensa nela como um amplificador de som. Se já tem uma música de agressividade tocando, a testosterona aumenta o volume. Se não tem música, não tem o que amplificar. Gostei da imagem. O Sapolsky diz: se você injetar testosterona num monge budista, ele não vai sair quebrando tudo. Ele provavelmente vai querer meditar de forma mais competitiva. Ou seja, ela é a gasolina numa fogueira que já está acesa, não o fósforo que acende. Perfeito. É exatamente isso. E essa mesma complexidade vale para o hormônio da moda, a ocitocina, o famoso hormônio do amor. Ah, não mexe na ocitocina. Ela é o hormônio do abraço, da conexão, da empatia. Sim, ela aumenta tudo isso. A confiança, a cooperação, a generosidade. Então. Mas principalmente com o nosso grupo, com o nós. E com os outros, o grupo eles. Com relação a estranhos, a ocitocina pode, na verdade, aumentar a hostilidade e a xenofobia. O quê? Isso é uma reviravolta completa. O que nos faz amar os nossos é o mesmo que nos faz odiar os outros? Basicamente. A biologia não tem um botão para amor universal. Tem um botão para proteger os nossos a qualquer custo. Que assustador. A ocitocina não nos torna bons, ela nos torna mais tribais. Fortalece os laços de dentro, mas cava um fosso mais fundo com quem está de fora. É uma faca de dois gumes. Então os hormônios podem nos tornar mais tribais.
Imagino que as nossas experiências de infância sejam o que nos ensina quem é a nossa tribo. Isso nos leva a recuar ainda mais no tempo, anos antes. Exatamente. E aqui entra a neuroplasticidade. A ideia de que o cérebro não nasce pronto. Ele é esculpido pelas experiências. E as da infância são um alicerce de tudo. O exemplo mais poderoso e triste disso no livro são os estudos do Harry Harlow com macaquinhos. Ah, eu conheço essa história. É de quebrar o coração. É terrível, mas reveladora. Ele separou os bebês macacos das mães e deu 2 mães substitutas. Uma era de arame, mas tinha uma mamadeira com leite. A outra era de pano, massinha, quentinha, mas não tinha comida. E o resultado foi devastador. Devastador. Os macaquinhos ficavam quase o dia todo, 22 horas por dia, agarrados na mãe de pano. Eles só iam pra de arame quando estavam morrendo de fome, pegavam leite e... voltavam correndo para o conforto. Isso provou de uma vez por todas que afeto, toque, segurança não são luxos, são necessidades biológicas primárias. tão importantes quanto a comida. Exato. E a falta disso, ou a presença de trauma, pobreza, violência, deixa marcas biológicas duradouras. Prejudica o desenvolvimento do córtex frontal, desregula o sistema de estresse para sempre. Não é fraqueza psicológica, é uma alteração física no cérebro. Na arquitetura do cérebro, exato. Certo. Cérebro, hormônios, infância, mas e a peça que todo mundo sempre joga na mesa? Os genes. Não existe um gene da maldade. Não estamos programados para ser quem somos. Essa é a grande questão. E a resposta do Sapolsky é um sonoro não. A ideia de que um gene determina um comportamento complexo é talvez o maior mito da biologia popular. Não existe um gene para a agressão. Não. O que os genes fazem é criar predisposições, tendências. Como assim, predisposições? Pensa nos genes como um livro de receitas. Uma receita pode ser de um bolo de chocolate incrível, mas o bolo final depende de quem está cozinhando, que é o ambiente, da qualidade dos ingredientes, da temperatura do forno. Você pode ter a melhor receita do mundo, mas se o ambiente for ruim, o bolo não sai. Exatamente. Um gene ligado a um comportamento pode nunca se manifestar se a pessoa crescer num ambiente seguro e acolhedor. É uma dança constante, natureza e criação. E essa parte da criação fica gigantesca quando a gente dá o último passo para trás e olha para a cultura e para a evolução, né? É a água que a gente nada sem nem perceber. Perfeito. E a cultura não é só um conjunto de hábitos. Ela literalmente molda como o nosso cérebro funciona. Tem estudos que mostram que pessoas de culturas coletivistas, tipo as do leste asiático, quando olham uma foto, prestam mais atenção ao fundo, ao contexto. E as de culturas individualistas, como a americana? Focam quase só no objeto central. A cultura treina nosso cérebro a ver o mundo de um jeito diferente. E isso nos leva à grande questão filosófica do livro. No fundo, a gente é bom por natureza, como dizia Rousseau, ou mau e egoísta, como dizia Hobbes? E a resposta do Sapolsky parece ser os dois, e ao mesmo tempo. Somos a espécie mais brutal e a mais altruísta, um paradoxo ambulante. O livro é cheio de exemplos dessa nossa estranheza, né? Muitos. Tem a história hilária da esposa dele que, depois de uma fechada no trânsito, persegue um motorista e joga um pirulito dentro do carro dele. Um ato de amor passivo-agressivo. É bizarro e muito humano. Totalmente. Mas tem um outro exemplo no livro que me deixou sem palavras. O do massacre na Indonésia. Ah, esse é assustador. Durante os massacres anticomunistas nos anos 60, os esquadrões da morte levavam uma orquestra de gamelão, aquela música tradicional, para os vilarejos que iam exterminar. Uma orquestra? Sim. E quando um dos assassinos foi entrevistado anos depois e perguntaram por quê, ele respondeu genuinamente confuso. Ora, para tornar tudo mais bonito. Essa história da orquestra me deixou sem chão. Como é possível conciliar a busca pela beleza com um ato de extermínio? Isso revela a nossa capacidade talvez mais assustadora, a compartimentalização. Somos mestres em construir muros na nossa mente para separar nossas ações da moral. Para aquele assassino, a música não estava ligada à violência. Era um pano de fundo estético. Como escolher a trilha sonora de um filme. É a prova de que a nossa empatia pode ser desligada seletivamente, especialmente quando a gente desumaniza o outro.
Então, depois de toda essa viagem, o que tudo isso quer dizer? Que somos só marionetes da nossa biologia, dos nossos hormônios, da nossa infância, da nossa cultura? Na verdade, a conclusão do Sapolsky é o oposto disso. Entender o comportamento humano é entender que não existe uma resposta única, uma causa única. Um único culpado. É uma teia de influências absurdamente complexa. E aqui está a grande mensagem de esperança do livro, certo? É justamente nessa complexidade que mora a chance de mudança. Exatamente. Porque o nosso cérebro é plástico, porque ele se molda com a experiência. A gente não está preso à nossa biologia, a gente pode mudar. Ambientes melhores podem criar cérebros melhores que podem criar comportamentos melhores. Se o cérebro pode aprender a odiar, ele também pode aprender a ter empatia. Exato. A plasticidade é a base biológica da esperança. Nada está gravado em pedra. Mudar é difícil, exige esforço, mas é biologicamente possível. Depois de entender que somos a soma de tantas influências cérebro, hormônios, infância, genes, cultura, fica a pergunta: o que, de fato, está sob nosso controle na hora de escolher entre o nosso melhor e o nosso pior lado? Lembrem-se, um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu. Até a próxima!